Shalom, shalom, amada família! E agora nós vamos para o vídeo de número 5. Nós acabamos de falar então a respeito do júbilo, da alegria, da anunciação do Messias, de preparar o caminho do Senhor, de cada taça que simboliza a respeito das nossas vidas, o que a nova aliança no sangue do Cordeiro nos proporcionou, nos redimiu, nos libertou, nos resgatou. Somos conduzidos pelo Senhor, pelo caminho que nos leva a Ele, pelo único e verdadeiro caminho, o nosso Messias, como arautos hoje do Reino de Deus, anunciando as boas novas, trazendo a realidade do Reino hoje, num dia especial, celebrando Pêssar. E nós vamos falar agora de mais um elemento de Pêssar. E ele está aqui embrulhadinho, separado em 3. São 3 matzot, pãozinhos sem fermento, onde na celebração elas podem estar representando Abraão, Isaac e Jacó, elas podem estar representando o povo de Israel no sentido do seu sacerdócio, no sentido do seu trabalho levítico, no sentido como um povo abençoador das outras nações da terra, onde um dia a palavra nos diz, quando fala lá em Zacarias, chegaria um momento, que 10 homens das nações da terra se pegariam ali no manto de oração de um judeu e caminhariam com ele para Jerusalém para aprenderem do Deus de Israel. E nós podemos, nos dias de hoje, nos colocar como essas nações da terra, indo buscar do Senhor qual é a nossa raiz, onde nós estamos, qual é a nossa raiz? Na oliveira de Israel, nós estamos lá enxertados e com ela enraizados no nosso Senhor, no Deus Criador. E a palavra nos conta lá em Mateus, no capítulo 26, que então Yeshua, durante toda essa celebração, tudo que nós vemos conversando sobre os elementos, não sabemos se lá naquele momento tinha uma queará como existe agora, se os elementos estavam sobre a mesa, ainda havia o cordeirinho assado, porque o templo estava de pé naquele momento, então os cordeiros eram levados no dia de Pêssar para serem sacrificados e assados e para participar da celebração. E chega um momento que diz assim, que o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, ele pegou a matizá, abençoou e a partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: peguem, comam, este é o meu corpo que é dado por vós. Então, durante a celebração, sendo retirada a matizá do meio, e ela é apresentada diante do Senhor, diante de uma bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. E é recitada a bênção direcionada para matizar, onde ela vai ser partida. E isso pode ter muitos significados, como nós podemos encontrar nas diversas leituras. Pode simbolizar que um povo escravo, ele não sabia o seu dia de amanhã. Então, partir o pão significava dizer, como nós não sabemos se nós teremos pão para amanhã, nós vamos partir, nós vamos guardar uma parte para o dia seguinte. Como escravos, nós colocamos uma visão daquilo que nós não conhecemos. Mas como livres, libertos pelo Senhor, nós podemos celebrar e abençoar, porque o corpo do Messias, ele iria ser entregue naquela Páscoa por nós. E assim como nós olhamos para matizar, para este pãozinho feito de trigo e de água, sem fermento, todo furadinho para não crescer, e pensamos nas marcas que ele recebeu por nós naquele momento da história. Quando nós lemos lá em Isaías 53, ele foi esmagado por nós. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se fez maldito por nós, levando sobre si nossas maldições. E quando nós olhamos para matizar, e nós pensamos na pessoa de Yeshua, que viveu sem pecar,
E nós olhamos para o pãozinho sem fermento e precisamos trazer essa realidade para a nossa vida. O que seria nós vivermos como o pãozinho sem fermento? E a festa de Pêssar, começando hoje, durando até o dia 16, por conta da celebração justamente da festa dos pães ázimos, dos pães sem fermentos, a partir de agora, durante os próximos dias, não se consome fermento nas casas. A palavra do Senhor nos fala, sobre o dia 14, sobre o dia 15 de Nissan, e a partir do dia 15 ali não se consome o fermento, é celebrado pão sem fermento por 7 dias. Então é retirado o fermento de dentro das casas. E nós precisamos parar para pensar na nossa vida. Uma matizá, por exemplo, quando ela é feita, é interessante nós observarmos aqui na sua caixinha se ela é própria ou não para Pêssar, se ela foi feita de forma que ela possa ser utilizada na festa de Pêssar. E durante os dias de se consumir, então, como os dias da matizá. O que significa virmos para a nossa casa física e retirarmos o fermento da nossa casa? O que significa virmos para a nossa casa espiritual, o templo do Espírito de Deus, e retirarmos o fermento? O que o fermento faria nessa massa? Se nós tivéssemos colocado numa tigelinha, trigo, água e fermento, o que o fermento faria? Ele faria com que essa massa inflasse, enchesse, estufasse. Você continuaria tendo a mesma quantidade de trigo, a mesma quantidade de água, só que ele estaria inflado, encheu. Nós precisamos trazer para a nossa vida a respeito do fermento. O que o Senhor nos fala quando Ele nos traz assim, que a gente tire todo o fermento, como o apóstolo Paulo nos fala, o apóstolo Shaul, ele nos traz este pensamento. Por quê? Porque quando nós temos as coisas fermentadas, eu acho muito bonita essa passagem, deixando separadinha aqui, tá? Olha só, está lá na primeira carta de Shaul aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 e 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa de Páscoa, não com o fermento velho. Não com o fermento velho, de forma alguma. E isso é tão bonito para nós pensarmos. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo ele vem retratar que o fermento, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Então, o que nós podemos observar e trazer? Lá em 1 Coríntios nos relata, um pãozinho sem fermento, ele é verdadeiro, ele é o que está aqui. Ele é o trigo, a água, ele é verdadeiro, ele se apresenta como ele é. O pãozinho com fermento, ele infla, ele é aquilo que ele não é. Ele murcha dali alguns dias. Para nós, para a nossa vida, o primeiro item que é trabalhado aqui é o orgulho. Tirar da nossa vida o orgulho. O orgulho nos distancia de Deus, o orgulho nos distancia das pessoas. O orgulho nos afasta de querermos nos corrigir, de enxergar o que está errado em nós. Traz sempre uma justificativa para os nossos atos, por mais que às vezes eles ofendam alguém. Então, quando nós tiramos o orgulho, nós passamos a nos reconhecer de forma simples.
Nós passamos a reconhecer a nossa necessidade de Deus, da convivência com o nosso próximo. Nós precisamos tirar tudo isso que transforma a nossa vida apenas numa aparência, numa máscara, numa maquiagem. E precisamos nos apresentar diante de Deus como nós somos, como nós precisamos de ajuda, como nós necessitamos da salvação, da redenção, do operar do Espírito em nós para que nós sejamos transformados a cada dia. E o apóstolo Shaul nos convida a celebrarmos Pêssar, de forma agora sem fermento, nossa casa espiritual limpa, para sermos uma massa nova, uma massa que busca diariamente não pecar. Porque enquanto nós estamos aqui todos os dias, o pecado é algo a ser vencido. O Senhor fala para Caim: eis que o pecado jaz à sua porta, cabe a ti dominá-lo. Ou a gente mantém para fora da nossa casa o fermento representando o pecado, o orgulho, aquilo que nos faz inchar, aquilo que nos torna falsos. Ou a gente mantém para fora da nossa casa espiritual, ou nós nos mantemos com esta casa toda levedada e ela se torna apenas uma casa de aparência. O apóstolo Paulo nos convida a apresentarmos com sinceridade, a sermos agora um pãozinho sem fermento, um pãozinho sincero. E lá em Colossenses 3, olha que lindo, o Senhor nos diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-te de sentimentos de compaixão e bondade, humildade, delicadeza, paciência. Suportem-se uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra uma pessoa, perdoe. De fato, como o Senhor lhes perdoou, dessa forma vocês devem perdoar. E acima de tudo isso, porém, revistam-se do amor que une todas as coisas com perfeição, e que a Shalom procedente do Messias seja quem tome as decisões do seu coração, porque vocês foram chamados para integrar o corpo indivisível do Messias, e sejam agradecidos que a palavra do Messias vive em vocês com toda a sua riqueza, à medida que ensinam e aconselham uns aos outros com toda a sabedoria, e cantam salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no coração. Isto e tudo que fizerem ou disserem, façam no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Cristo, o Messias, dando graças por meio dele a Deus, o Pai. Obrigada, Senhor, que nos tornemos cada dia, que ao celebrarmos Pêssar de forma bíblica, no seu calendário, no seu tempo e na sua estação, possamos passar a viver a verdade, a sinceridade, sendo transformados a cada dia, tirando toda a arrogância, o orgulho, a falsidade, tirando aquilo, Senhor amado, que alimenta o pecado nas nossas vidas, que sejamos um pãozinho sincero, em nome de Yeshua HaMashiach.